queridos amigos, muita paz. Desejamos que estejam todos bem e fortalecidos em sua fé e que Deus, que Jesus, possa continuar inspirando na caminhada de cada um que nos ouve hoje. O tema que nos foi atribuído está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e é intitulado Buscai e achareis. Saber esperar com calma. É um tema que nos traz grandes reflexões e de grande profundidade, bastante denso, no sentido de muitas luzes podem ser feitas através da reflexão do tema de hoje. Então vamos ver aqui o que Kardec e os nossos amigos espirituais, à luz da doutrina espírita, trazem de esclarecimento acerca deste tema, buscai e achareis. E sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, nos trouxe vários ensinamentos, nos trouxe várias frases para a nossa reflexão, e a deste capítulo está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, que é quando Jesus nos diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Ao escutarmos essas palavras de Jesus, pode nos dar a impressão que basta pedirmos algo que seremos imediatamente atendidos. Mas será que é isso mesmo? Porque na prática temos visto que não é bem assim. Nós, quantas vezes, e este é um momento no planeta Terra que nós temos passado por situações de grande dificuldade, e quantas rogativas nossas não são feitas naqueles momentos de agonia, de desespero, de dor, de aflição, de doença. E normalmente, mesmo buscando por Deus, por Jesus, pelos nossos mentores espirituais, nossas rogativas parecem às vezes que não são atendidas, mesmo sendo legítimas algumas dessas petições, desse petitório nosso. É uma mãe que pede pela saúde do seu filho, é alguém que pede pela reconciliação, é outra pessoa que pede ali que lhe deem um trabalho para sustentar a família, uma condição digna de sobrevivência. E parece que existem obstáculos quase que intransponíveis, porque parece que a solução não vem, mesmo pedindo com muito ardor, com muito fervor, acreditando aí na proteção e no amparo. E por que será que quando pedimos isso não vem, ou quando vem, vem muito tarde? Alguém que pede algo, por exemplo, aos 30 anos de idade e aquilo só chega aos 60, quando não tem mais valor ou precisão daquilo, já perdeu a validade aquilo que foi pedido. Como que se dá isso, tendo em vista que Jesus afirmou que tudo que nós pedimos nos será dado, que se nós buscarmos, nós vamos achar, que se nós batermos a porta, essa porta vai se abrir. Então vamos verificar qual que é o ensinamento dos espíritos mais esclarecidos e pelo olhar da doutrina espírita sobre este tema. Porque até então, o que nos dá a impressão é que, com esta afirmativa de Jesus, é como se a espiritualidade fosse o gênio da lâmpada, onde basta nós pedirmos, desejarmos algo, que aquilo vai se materializar e vai acontecer. Será que é assim? Qual é o verdadeiro sentido desta frase que Jesus trouxe? E como nós já sabemos,
lá na questão 627 do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita vem justamente tentar clarear o sentido simbólico das palavras de Jesus a seu tempo, quando trouxe a época que aqui esteve. Então, a doutrina espírita é uma chave de entendimento onde os espíritos que ajudaram na codificação nos auxiliam a entender, a descortinar este véu do simbolismo das palavras de Jesus. Não podemos levar tudo ao pé da letra. A Bíblia não é para ser levada ao pé da letra. Os ensinamentos evangélicos, eles são alegóricos, são simbólicos. E cabe à doutrina espírita, e ao estudarmos ela, descortinar esse véu deste simbolismo e verdadeiramente entendermos o que era que Jesus queria trazer para nós, espíritos imortais, acima de cultura, no sentido da época, o que ele queria trazer para nós de forma atemporal. E nós vamos começar com o próprio comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos é trazido que, ao dizer essas palavras, Jesus queria dizer que, do ponto de vista terreno, buscai e achareis é a mesma coisa que dizer ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, por aqui, nós já vamos perceber que existe a necessidade de estarmos envolvidos na realização, na concretização daquilo que desejamos. Não basta pedir e ficar passivo. Nós precisamos estar envolvidos. E aí a espiritualidade, o comentário aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nos traz o seguinte, que é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Ou seja, para que algo se realize, mesmo diante de uma solicitação nossa, de um pedido, haverá um trabalho, haverá uma ação, haverá um esforço a ser colocado por nós. Não chegará nada de forma passiva. Não adianta pedirmos e ficarmos de braços cruzados. Então, por mais legítimo que seja algo que nós pedimos, é necessário um esforço, um movimento nosso. E vamos ver o que mais que nos é esclarecido. É dito que se Deus não quisesse que nós trabalhássemos, que nós já sabemos que o trabalho é uma lei natural, é algo que é de Deus para nós, ele diz que nossos braços seriam atrofiados, não haveria necessidade dos nossos braços. Da mesma forma, se não quisesse que nós usássemos a inteligência para movimentarmos o progresso, também nós ficaríamos na nossa infância intelectual, que seria naquela época que nós ainda parecíamos como animais. Então, nós ainda seríamos bárbaros, a nossa inteligência não estaria desenvolvida como está hoje. E tem a parte moral desses princípios, que diz que é em virtude da aplicação desses princípios que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho, mas vêm insuflar-lhes as ideias, vêm iluminar o caminho, vêm inspirá-los para que possam achar as soluções. Então, por aqui, nós já vemos que o pedir e obtereis é não no sentido de simplesmente sermos aquele que pede e algo vai concretizar de uma forma mágica na nossa frente. Seja o que for. Haverá sim o concurso, as bênçãos da espiritualidade, mas é indispensável um esforço de nossa parte.
Então, dentro da frase pedi e se vos dará, buscai e achareis, e batei à porta e se vos abrirá, significa que nós vamos ter que, primeiro, ter a calma necessária, a paciência, para não nos desesperarmos diante de alguma situação difícil na qual nós estamos. Sabermos que sempre estamos sendo olhados e tutelados. Tanto é que, na segunda parte deste capítulo, é intitulado Olhai os pássaros do céu. Nos fala sobre a providência divina. E nós vamos verificar que neste versículo, ou nos versículos atribuídos a essa segunda parte, nós vamos verificar que é quando Jesus fala: observai os pássaros, olhai os lírios do campo, que nascem formosos, que nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se ornou de forma tão bonita como os lírios do campo, que mesmo sabendo que vão secar e vão ser queimados, Jesus, Deus, investe nessa beleza desta flor, que é o lírio do campo. Se Deus investe nos pássaros, investe nas flores, o que dirá nós? Ele não investiria em nós também? Então, nós vamos perceber, ainda corroborando essa necessidade de que nós façamos algo por nós, a questão 532 do Livro dos Espíritos, que também nos é trazido o seguinte: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Ou seja, eu estou passando por uma dificuldade, por um mal, ou eu quero a prosperidade. Pode algum espírito ter o poder de afastar este mal, ou de nos trazer essa prosperidade que estamos querendo e pedindo? Resposta dos espíritos: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Aí nós estamos falando da lei de causa e efeito, onde nós podemos estar em uma determinada vida colhendo o aprendizado daquilo que nós plantamos em vidas anteriores. Então, algo que a gente nos parece ser um mal hoje é a escola da vida nos ensinando, fazendo passar por aquela experiência para que nós possamos aprender como seres espirituais algo que nós ainda não aprendemos em vidas anteriores. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então, o que os espíritos podem fazer por nós diante das nossas dificuldades? Amenizar as nossas dores, nos fortalecendo na paciência e na resignação por aquilo que estamos passando. Mas olha agora que interessante. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. É a espiritualidade dizendo que cabe muito a nós pouparmos desses males, ou então até mesmo atenuá-los. E como que isso é feito? Através da nossa inteligência, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo que Deus nos deu a inteligência para que pudéssemos utilizá-la a nosso favor, ao nosso progresso. E a questão 532, ela casa direitinho no Livro dos Espíritos com todo esse capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a inteligência que Deus nos deu é para que nós nos sirvamos dela. E é principalmente por meio desta nossa inteligência que os espíritos nos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem.
mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Então percebam a espiritualidade interpretando a fala de Jesus dentro daquilo que era a essência real que ele queria dizer para a gente. Então, ao ouvirmos essa máxima de Jesus, de que nós vamos pedir, podemos buscar e achar e bater e a porta se abrirá, não é no sentido de que Jesus é o gênio da lâmpada e o que nós pedirmos vai ser materializado, mas que através da nossa inteligência, do nosso esforço, nós temos que ajudar a nós mesmos e permitir abrir campo para que a espiritualidade possa insuflar em nós as ideias, aquela inspiração que vai ser o ponto de mudança. E diante das nossas diversas aflições, sejam elas por questões que normalmente nos acometem no mundo quando estamos encarnados, que são aquelas situações quando nós estamos preocupados com situações financeiras, por estarmos às vezes desempregados, sem trabalho, ou as dores quando da perda de um ente querido. Isso está acontecendo muito nos dias atuais em função da pandemia, ou até mesmo quando nós temos recursos, porque isso pode acontecer também. Às vezes o pedido não é só porque nos falta algo. Tem um caso interessante de uma pessoa que ela tinha muito recurso material, muito, não lhe faltava, era uma pessoa muito abastada. O problema dela é que ela não sabia o que fazer com tanto recurso. E então ela foi procurar um psicólogo espírita, conhecido nosso, e disse para o psicólogo: olha, eu tenho muitos recursos, mas eu não sei o que fazer, eu tenho um problema. E o psicólogo disse: olha, a sua questão é que você, pelo que no papo lá, você não tem um sentido, um propósito para a sua vida. E aí foi orientando para que ele, mesmo com todos os recursos materiais que aquela pessoa tinha, ela tinha uma aflição, ela não tinha um sentido para a sua vida. Então, ela buscava algo que desse um sentido para a sua realidade. E então, sob orientação, conversando, ela acabou montando uma instituição filantrópica, uma grande instituição que hoje tem ajudado muitas pessoas e ela conseguiu encontrar um sentido e um propósito para a sua vida. Então, às vezes, as petições não são só porque está nos faltando algo, né? Às vezes nós nos queixamos da falta, mas também existem aquelas criaturas que não está lhe faltando algo material, ou está ali entre familiares, mas às vezes lhe falta um propósito para a vida. E também buscam por esta essência divina. A solidão também às vezes acomete as pessoas, os problemas familiares, os problemas de saúde, ou aquela situação onde a vida parece muito pesada para cada um de nós, e nós rogamos a Deus, rogamos para que nos venham as soluções. Mas a resposta que nós temos que ficar atentos é que a espiritualidade vai nos auxiliar, mas ela não vai materializar nada do acaso. Nós temos que ficar atentos quando rogamos a quem quer que seja, os sinais que a vida irá nos trazer de volta. O que a espiritualidade, ou quem a espiritualidade irá colocar à nossa frente, nos mostrando o caminho a ser seguido. Que inspiração que nos chega. E para isso é necessário, para escutarmos isso que a espiritualidade irá nos trazer, é necessário uma certa calma, é necessário um certo recolhimento, é necessário uma conexão com o mundo maior para que nós possamos escutar dentro de nós essas respostas
e observarmos esses sinais que a espiritualidade vai nos trazer. Então, muita calma nessa hora, muita reflexão embasada em leituras edificantes e também, acima de tudo, conexão com o espiritual, conexão com o superior. É muito importante que quem esteja passando por essas situações aflitivas não deixe jamais de fazer a sua parte, principalmente, que é transformar o seu lar num santuário. Um santuário não na questão de colocar objetos para fazermos cultos exteriores, mas um santuário no sentido de criarmos o clima, a ambientação espiritual necessária para que a espiritualidade nos inunde a nós e ao nosso lar com todas esse seu amparo, que apesar de nunca nos faltar, pode ser que nós não estejamos escutando aquilo que ela traz para nós. E lembrarmos que às vezes as respostas não nos chegam de uma forma tão rápida e urgente quanto nós gostaríamos. Às vezes nós estamos passando por dificuldades de alguma dessas ordens que nós dissemos e queremos que na semana seguinte tudo já esteja resolvido. E essa resposta às vezes pode até vir mais de imediato, mas é necessário que nós também tenhamos a paciência, a calma de esperar esta solução chegar. E isso pode demorar, às vezes, meses ou até anos, mas ela vai chegar. Porque, de repente, aquilo que nós estamos passando naquele momento é algo que nós temos que passar mesmo. Por mais que pareça uma injustiça diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque às vezes nós vemos pessoas que parece que não fizeram nada e recebem, não vamos falar no campo aí do sustento material, e recebem uma grande herança sem nenhum esforço, e outro que trabalhou ali 70 anos recebe ali uma aposentadoria que mal consegue comprar alimentos. Isso parece tudo muito injusto, mas é importante que nós, sabendo dessa máxima, de que é necessário que nós nos ajudemos, nós coloquemos as nossas forças em ação. E deveremos ter uma sabedoria para entendermos que porta que estamos batendo. Porque está dizendo, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Mas é importante, usando da nossa inteligência, verificarmos se nós estamos batendo na porta correta. Porque muitas das vezes nós temos portas que não deverão ser batidas e nós insistimos em querer bater naquela porta, aquilo não é para nós. Temos outras portas que elas parecem que exigem um pouco mais de esforço e nós corremos delas. E temos aquelas portas que nós insistimos, já foi verificado que ela não abriu e a gente continua batendo naquela porta, insistindo que ela se abra. Então é importante nós termos a sabedoria também de entender que não é qualquer porta que vai se abrir. É aquela porta que é nossa, que é intransferível, que é aquilo que nós temos que vivenciar e aprender, que vai se abrir, aquilo que é só nosso. Tem portas que já estão abertas, essa a gente nem precisa bater de novo. Tem algumas que não se abrirão, porque não vão nos dar bem se nós entrarmos naquela porta. Então não adianta também querer insistir nela. Mas tem outras que são nossas. E às vezes essas portas são portas que nós temos medo. São portas que nós queremos evitar. E normalmente são essas portas que nós devemos buscar, nos fortalecer para encararmos aquilo que é um medo, é algo que a gente ainda não sabe lidar e que precisamos enfrentar aquilo. E enfrentar com quem? Com Jesus, fortalecidos
com a espiritualidade amiga e adentrarmos aquela porta. Quando falamos isso, não estamos querendo sugerir que nós nos aventuremos em áreas desconhecidas. Não é isso. Isso seria um erro tolo. Estamos querendo dizer de coisas que insistentemente aparecem à nossa frente e como que é nos convidar para que nós passemos para o outro lado e nós corremos daquela situação. Não porque aquilo irá nos prejudicar, mas porque é um medo, um receio ou até mesmo uma questão de orgulho que nós insistimos em não abraçarmos ou não colocarmos a chave naquela porta. Isso me faz lembrar um vídeo que nos chegou essa semana, um vídeo até com uma boa dose de humor, eram dois rapazes que estavam numa varanda de um prédio observando a rua lá embaixo e tinham dois carros idênticos de cor branca, um estacionado na frente do outro. Dali a pouco chega uma senhora e ela tinha estacionado o carro dela ali, um carro de cor branca, e depois chegou um outro carro exatamente igual, idêntico ao dela, e estacionou na frente do dela. Só que ela, ao chegar, ela viu o primeiro carro, achou que era o dela e tentou abrir aquele carro com a chave dela. E ela não conseguia, ela ia de um lado, ia na outra porta, ia na porta traseira, e ficou várias horas ali tentando, e ela não conseguia enxergar o carro que estava logo atrás dela. Ela focou, bloqueou a sua visão nesse primeiro carro. E as pessoas, esses dois amigos lá de cima, gritando para ela: é o carro de trás, olha o carro de trás, é o de trás. Ela olhava para cima e escutava o que eles estavam dizendo e continuava insistindo no carro da frente. Então, às vezes, nós somos essa pessoa, essa criatura. Nós focamos, achamos que aquilo é o nosso, naquela porta é a nossa, e vamos tentar de qualquer maneira colocar a chave ali e abrir. E às vezes a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos familiares estão ali dizendo: não é essa a porta, não é esse o caminho. E nós estamos insistindo, tentando abrir algo que não é nosso. Teve um momento lá que a pessoa parece que cansou, olhou um pouco mais para o fundo e percebeu logo atrás o outro carro e tentou lá. E aí abriu e a pessoa foi embora. Então vejam, tudo que nos parece que é algo que a gente faz e vai insistindo e vai dando muito errado, talvez não seja aquela porta para nós abrirmos. Mas aquela porta que vai o tempo todo aparecendo e nós vamos correndo dela porque achamos que vai nos trazer muito esforço, vai exigir muito de nós, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de disciplina, algo que nós vamos ter que talvez sair de uma zona de conforto. Prestemos atenção, porque talvez seja esta a porta a ser aberta. E acima de tudo, sempre mantermos a calma, a tranquilidade, para que nós possamos reunir as forças necessárias para enfrentarmos os desafios, os nossos medos que poderemos encontrar em portas que deverão ser abertas por nós. Não portas de facilidades, porque nós hoje, como seres reencarnados nesse planeta, nós somos viajantes que aqui estamos e às vezes nós esquecemos disso. Toda viagem ela tem um dia para iniciar e um dia para terminar. E nós somos esses viajores. Só que às vezes nós vamos acumulando algumas bagagens que a gente não precisa. E isso vai dificultando a nossa viagem. Às vezes nós vamos adquirindo durante o nosso passeio coisas que a gente não precisa e que vão atrapalhar o nosso deslocamento. Então é importante também que aquilo que nós estamos desejando adquirir neste momento ou em nossas vidas, verificarmos se não são bagagens que não precisamos, que vão atrapalhar nossa jornada, ou essas portas que queremos muito abrir,
se isso não irá nos desviar do caminho que estamos traçados nessa nossa viagem. E para finalizarmos as nossas reflexões de hoje, nós queremos trazer um texto de Emmanuel que está no livro Calma, é a lição 32, intitulado Petição e Resposta. Quando te dirijas à divina providência rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclinas-te indiscutivelmente para o desastre. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. Quando espancas um vegetal impiedosamente a fim de senhorar-lhe algum fruto sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo, com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino, através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes nem esmoreças. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terás nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, meus queridos irmãos, com esta leitura de Emmanuel, nós queremos concluir pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê sempre sabedoria para separarmos aquilo que devemos investir, que porta deveremos escolher na nossa jornada, abrir, e que possa, através da espiritualidade amiga, sempre nos inspirar, nos fortalecer, nos dar fôlego, nos dar entusiasmo, ânimo, para que possamos escolher as portas e, através do nosso esforço, da nossa inteligência, encontrarmos as soluções que são necessárias para que nós mesmos possamos nos ajudar através também do concurso desses amigos que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Que Jesus inspire a todos e que possamos, cada vez mais, estarmos inspirados com Jesus na nossa rotina, no nosso dia a dia, e estarmos sempre acreditando que a solução virá e será sempre útil para o nosso entendimento e o nosso crescimento espiritual. Que assim seja.